Todos nós sabemos que o universo é extremamente grande e infinito. Outros acham ele finito. Bom, de qualquer forma, não dá para negar a imensidão inalcançável que ele possui. E será mesmo que nessa imensidão infinita existe apenas o nosso planeta habitável? Bom, hoje vamos explorar um pouco sobre o tema. Estamos mesmo sozinhos no universo? Eu sou o RN e esse é o meu canal. Os avistamentos de objetos voadores não identificados, ou OVNIs, têm fascinado e intrigado pessoas ao redor do mundo por décadas. Mas será que esses avistamentos são prova de vida extraterrestre ou apenas mal entendidos? Afinal de contas, o que não faltam hoje são drones indetectados. Mas todos já sabemos que OVNI não necessariamente são naves, e sim objetos voadores não identificados, ou seja, até seu avião de papel pode ser um OVNI. Mas ao contrário de outros mistérios, os OVNIs são coisas vistas por muitas pessoas. E todos nós, ou quase todos, já presenciamos algo. Todos temos algo para contar sobre o avistamento de alguma coisa que não conseguimos registrar por ser muito raro. Os relatos de avistamentos de OVNIs são quase tão antigos quanto a própria história da humanidade. Desde a civilização antiga até os dias atuais, pessoas de diferentes culturas e partes do mundo afirmam ter visto objetos estranhos no céu. Mas o que esses relatos têm em comum? E por que eles continuam a capturar a imaginação das pessoas até hoje? Nascido em 29 de março de 1915, Kenneth Arnold foi um aviador e empresário de origem norte-americana. Nascido em Sebeka, Minnesota, onde morou até os 6 anos, sendo escoteiro aos 12 e conseguindo a graduação de águia antes dos 14, entrou nas provas olímpicas dos Estados Unidos em salto de mergulho em 32. Foi examinador das provas de salva-vidas da Cruz Vermelha em 32, 33 e 34. Ensinou natação e mergulho nos escoteiros e na piscina municipal de Minot, Dakota do Norte. E mais uma lista de coisas que eu não vou citar, mas deu pra ver que o cara era bravo. Sua experiência de voo começou em Minot, Dakota do Norte, onde teve a sua primeira lição de voo em 1940. Descontinuando devido ao alto custo, ficando sem voar até 43. Arnold tornou-se piloto hábil e experiente com mais de 9.000 horas de voo, quase metade delas em missões de busca e salvamento do grupamento Mercy Flyer. Mas aí, vamos para 24 de junho de 1947. Enquanto voava próximo ao Monte Rainier, Arnold alegou ter visto 9 objetos incomuns nos céus. Numa entrevista relacionada a isso, ele descreveu o movimento dos objetos como parecendo pires a saltar sobre a água. Essa descrição foi encurtada para discos voadores pelos jornalistas, dando então origem a esse termo. Após avistar os OVNIs, Arnold se tornou uma celebridade pequena e por aproximadamente uma década depois disso, ele relativamente esteve envolvido em uma entrevista com outras pessoas que viram ou entraram em contato com OVNIs, ajudando a investigação das alegações de Samuel Eaton Thompson, uma das primeiras pessoas a ter esses contatos. O caso de Thompson é muito curioso. Era um trabalhador ferroviário aposentado de 70 anos. Afirmou que numa noite de 28 de março de 1950, enquanto dirigia para sua casa em Centralia, Washington, ele se deparou com um grande disco voador na floresta, descrevendo até mesmo seu tamanho, com 24 metros de diâmetro, 9 de altura, com duas espécies completamente nuas, se assemelhando a crianças, onde estavam brincando perto da rampa da entrada da nave. Thompson disse ter se aproximado a cerca de 15 metros do disco, que emitia um forte calor semelhante ao Sol. O resto da história chega a ser muito esquisita e difícil de acreditar, mas vamos lá.
Segundo Thompson, vários seres apareceram na porta da nave, uma tripulação inteira observando ele, e viram que ele não era uma ameaça. Thompson afirmou ter passado as próximas 40 horas com os humanoides. Ele disse que eles eram de Vênus e tinham parado na Terra. Os venusianos disse que todos os problemas da Terra decorriam de astrologia. Os humanos nasceram sob diferentes signos estelares, enquanto os venusianos nasceram sob o signo de Vênus, assim como Thompson. Thompson afirmou que ele era o primeiro de muitos terráqueos que se encontrariam com os venusianos, e que depois de toda a humanidade tivesse visto a sabedoria dos caminhos venusianos, Jesus Cristo retornaria em 10.000 depois de Cristo. Thompson afirmou ter ficado na nave espacial até 30 de março de 1950. Ele tentou fotografar a nave, mas ele alegou que o objeto era muito brilhante para aparecer no filme que parecia uma bolha de luz. Ele podia ver os venusianos a qualquer momento que quisesse, mas não podia contar todas as informações que havia aprendido com eles. Em 1947, no mês de julho, algo caiu nos arredores de Roswell, no Novo México. O governo dos Estados Unidos inicialmente afirmou que se tratava de um balão meteorológico, mas muitos acreditam que foi uma nave alienígena e que a verdade foi escondida. O fato ocorreu no contexto de que uma onda de relatos de discos voadores que se passou no verão de 47 nos Estados Unidos, quando, após a cobertura de alegações do piloto Kenneth Arnold, centenas de relatos de avistamentos aconteceram no país. Em 8 de julho, o primeiro comunicado à imprensa feito pela base aérea local afirmando ter recuperado um disco voador. Pouco depois, o exército se retratou afirmando que teria sido um balão meteorológico comum, que por fim se revelou se tratar de um balão sonda do projeto Mogul. Quase ninguém falava sobre o caso até os anos 70. Quando ufólogos começaram a formar várias teorias da conspiração, afirmando que uma ou mais naves se haviam despenhado e que os tripulantes alienígenas haviam sido recuperados por militares que depois encobriram a situação e tentaram esconder o que realmente tinha acontecido. Em 94, a Força Aérea dos Estados Unidos publicou um relatório identificando o objeto despenhado como um balão de vigilância de testes nucleares do projeto Mogul. Um segundo relatório da Força Aérea, publicado em 97, concluiu que os relatos de corpos de extraterrestres provavelmente resultaram de quedas de bonecos de ensaio. Mas o que realmente ocorreu em julho de 47? No dia 8 de julho de 47, Walter Haut, o porta-voz da base aérea de Roswell, na altura comandada pelo coronel William Blacher, distribuiu o seguinte comunicado de imprensa. Os diversos boatos relativos ao disco voador tornaram-se ontem uma realidade, quando o setor de informação do 59º Grupo de Bombardeio da 8ª Força Aérea, Aeroporto Militar de Roswell, teve a sorte de tomar posse de um disco graças à cooperação de um fazendeiro local e do gabinete do xerife do condado de Chaves. O objeto voador pousou em uma fazenda nas proximidades de Roswell no decorrer da semana passada. Como não tinha telefone, o fazendeiro guardou o disco até poder entrar em contato com o gabinete do xerife, que por sua vez notificou o Major Jesse A. Marcel, do setor de informação do 59º Grupo de Bombardeio. Providenciou-se imediatamente para que o disco fosse recolhido na residência do fazendeiro. Examinada na base aérea militar de Roswell, foi mais tarde confiado pelo Major Marcel às autoridades competentes. Os destroços originalmente foram achados pelo fazendeiro William Mack, e no início do mês testemunhas afirmaram ter tido uma enorme tempestade no local, seguido de alguns estrondos, algo nunca visto antes. Dias depois, William andava a cavalo com o filho de um vizinho conhecido seu, quando a 12 km do rancho onde vivia, se deparou com uma série de destroços. William estava acostumado a encontrar restos de balões meteorológicos, mas estes, segundo as suas próprias palavras, eram diferentes. Ele disse que o que viu não era nem de longe um balão meteorológico. Esse relato é muito complexo e daria um vídeo imenso se fosse falar apenas dele. Acredite, eu nem falei metade. Além disso, temos muitas imagens novas a respeito de aparições de OVNIs.
Algumas obviamente são manipuladas, porém o próprio Pentágono divulgou algumas imagens de uma perseguição, onde um caça militar estava fazendo o seu voo quando avistou de longe uma possível nave espacial, um OVNI em geral. Então essas imagens já estavam circulando na internet desde 2020, porém o Pentágono só foi divulgá-las oficialmente em 2023, no ano passado. E existem diversos relatos de OVNIs ao redor do mundo. E como eu falei no início do vídeo, todos nós, ou quase todos, já avistamos alguma coisa curiosa que até hoje não sabemos exatamente o que é. Mas então, o que pode explicar esses avistamentos? Existem diversas teorias, desde as mais científicas até as mais conspiratórias. Fenômenos naturais. Alguns avistamentos podem ser explicados como fenômenos atmosféricos, ilusões ópticas ou até mesmo experimentos militares secretos. Visitas extraterrestres. Alguns acreditam firmemente que estamos sendo visitados por seres de outros planetas, que têm uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. E temos as conspirações e encobrimentos. Há quem diga que os governos ao redor do mundo estão cientes dessas visitas, mas escondem a verdade da população. Mas e você, no que acredita? Existe sim vida fora do nosso planeta ou somos a única espécie que existe nesse imenso espaço? Deixe sua opinião nos comentários. Eu sou o RM e esse é o meu canal. Muito obrigado por assistir até aqui.